Fala pessoal do EBSER, estou aqui mais uma vez a pedido de alguns alunos para responder a prova de assistente administrativo do concurso da EBSER. Se você fez esse concurso, então não pode perder a resolução dessa prova, porque há uma questão para ser anulada. Então, veja aí. Primeira questão da prova de assistente administrativo da EBSER. Vamos lá. Temos aqui o seguinte. Observe a tirinha abaixo com as personagens Mafalda e Manolito para responder as questões de 1 a 6. Então vamos lá. A primeira questão diz assim, bom, primeiro eu venho aqui ao texto, né? Deixa eu ampliar para que a gente possa ler. E o texto diz assim, péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. É para isso que a gente vai todo dia à escola? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Mas fazer isto com um freguês? Bom, então temos aí o texto. E a primeira questão diz, a partir da interpretação da tirinha, analise as afirmativas abaixo. Compreende-se que as duas crianças, personagens da tirinha, são oriundas de uma escola particular devido ao uso da palavra freguês no último quadrinho. Bom, não posso compreender dessa maneira, até porque compreender é aquilo que está no texto, né? Então, aquela velha história da diferença entre interpretar e compreender, certo? Então, compreensão é aquilo que está no texto. Isso não está no texto, então, errado. 2. No pensamento de Manolito, um freguês é aquele que frequenta cotidianamente algum espaço, mesmo que esse seja a escola. Verdade, agora sim. 3. Na lógica de Manolito, aluno e freguês podem ser sinônimos. Bom, sim, também sim, verdade. 4. Manolito não se conforma com a avaliação de péssimo, por deixar claro o quanto foi aplicado e estudioso na escola. Bom, não, tá errado. Manolito não deixou claro que é estudioso e aplicado na escola. Ele só disse que é para isso que a gente vai todo dia à escola, né? Então ele disse que vai com frequência, mas não disse que é estudioso e aplicado. Então está falso. Alternativas corretas, 2 e 3. Portanto, resposta letra C para a primeira questão. Vamos lá. Segunda. Assinale a alternativa correta sobre a interpretação da repetição da palavra péssimo no primeiro quadrinho. Podemos afirmar que ela expressa, olha, no primeiro quadrinho, ele coloca lá, péssimo. A professora me deu péssimo outra vez. Então ele fez a repetição, né, da palavra péssimo. Ele quer saber na segunda questão, assinale a alternativa correta sobre a interpretação da repetição da palavra péssimo. Lembra que interpretar é você buscar fora do texto algo que faça sentido no texto, né? Compreender é retirar do texto a informação. Então ele quer interpretação nessa questão, né? A palavra péssimo no primeiro quadrinho, podemos afirmar que ela expressa a indignação de Manolito, o encantamento de Manolito, o nervosismo de Mafalda, a interrogação de Manolito, a tirania da professora. Olha, com certeza a resposta é letra A, a indignação de Manolito. Ele está revoltado com a situação e aí ele repete a palavra péssimo. Resposta letra A, questão bem direta. Terceira, sobre a interpretação da fala de Manolito, no último quadrinho, assinale a alternativa incorreta. A última fala sobre a interpretação da fala de Manolito no último quadrinho. Vamos voltar? Olha só, o último quadrinho. Mas fazer isto com freguês, né? Então, vamos lá. Terceira questão. É uma interrogação. Letra B. Demonstra a tristeza do Manolito em ser ignorado por Mafalda. Somada a expressão facial da personagem demonstra um desgosto. Inicia-se com uma conjunção mas. Usa o pronome impessoal isto,
que faz alusão à fala do primeiro quadrinho? Bom, ele quer a resposta incorreta. Olha, a resposta incorreta, com certeza, é a letra B de bola. Demonstra a tristeza do Manolito em ser ignorado por Mafalda. Manolito não está nem vendo direito Mafalda. Ele está revoltado com a professora. Ele só comenta com Mafalda a situação. Olha, a frase é uma interrogação? Sim, até porque ele pergunta. Mas fazer isso com freguês é uma pergunta e uma interrogação. Somada à expressão dele, né, facial, demonstra um desgosto. Se a gente volta aqui, olha a expressão de Manolito, né? A expressão de desgosto, de decepção, de raiva, né? Ele fala também da palavra isto, ele utiliza isto para retomar o que já foi dito, né? Apesar de que quando a gente quer retomar, a gente não utiliza isto, utiliza isso, né? Mas no quadrinho foi utilizado o pronome isto. Letra D, né? Inicia-se com a conjunção mas. Sim, verdade. Então, única errada, a letra B de bola. Vamos lá, quarta questão. Em relação ao uso do acento grave, indicador de crase, usado no segundo quadrinho, assinala a alternativa correta. Olha só. É usado pois a expressão a escola é complemento nominal da palavra dia. Então, o segundo quadrinho está aqui, olha. É para isso que a gente vai todo dia à escola. Olha, quem vai a algum lugar. O verbo exigiu preposição a. E a palavra escola é um substantivo feminino que admite o artigo na frente. Então, vou juntar a preposição mais artigo e vou formar o acento grave aí, né? Então, com certeza, é por conta disso. Vamos ver o que é que ele diz na letra A. É usado pois a expressão a escola é um complemento nominal. Não, falso, né? A escola é um adjunto adverbial de lugar, né? Quem vai a algum lugar. Letra B. Caso a palavra escola fosse substituída pelo termo instituto, ele continuaria sendo usado. Não, claro que não. Instituto é uma palavra masculina, não ocorre crase antes de palavra masculina. Letra C. A expressão a escola funciona como um objeto direto do verbo ir, obrigando o seu uso. Falso, não é isso. Objeto direto, não. Objeto direto não traz preposição. Se acrescentássemos artigo indefinido feminino antes do substantivo escola, ele continuaria sendo usado? Também não, porque não ocorre crase antes de artigo indefinido. Seu uso se justifica porque a expressão a escola é uma locução adverbial de núcleo feminino. Olha, pessoal, é o seguinte. Nós temos uma possibilidade de marcar a letra E, certo? Na quarta questão. Na verdade, o que ocorre é que nós temos a escola como um adjunto adverbial feminino, né? Um adjunto adverbial feminino. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma locução adverbial porque traz valor de lugar, né? A justificativa não é exatamente essa que ele coloca aí, certo? Porque locuções adverbiais admitem o acento grave mesmo se o verbo não exigir preposição, né? Tudo bem, é uma locução adverbial ali? Mas ele deveria ter justificado colocando que o verbo exigiu preposição a e há uma palavra feminina posteriormente, né? Então que admite um artigo na frente. Bom, não é exatamente essa a justificativa, mas é a que mais encaixa para essa questão de número 4. Tudo bem? Então, se você errou essa questão, quer entrar com recurso, é possível. Agora, entenda, não há nenhuma outra resposta a ser marcada que não seja essa. Você pode entrar com recurso para que a letra S seja anulada, porque a justificativa não está completa. Tudo bem? Então, vamos lá. Quinta questão. Assinale a alternativa que indica corretamente o sentido da palavra se no terceiro quadrinho. Então vamos lá, terceiro quadrinho. Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Olha, qual é o sentido do se nesse terceiro quadrinho? Se eu viesse de vez em quando, ainda vai. Com certeza a resposta, letra D de dado, condição, se ele viesse de vez em quando, né? Letra D de dado. Vamos lá. Sexta questão.
Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. A palavra péssimo é acentuada graficamente pela mesma razão que a palavra ótimo. Sim, verdade, ambas são proparoxítonas. Péssimo, antepenúltima sílaba. Ótimo, antepenúltima sílaba. Então vamos lá. A palavra me no primeiro quadrinho é classificada morfologicamente como um pronome pessoal. Primeiro quadrinho, a professora me deu péssimo outra vez. Sim, é um pronome pessoal, pronome oblíquo, né? Pronome oblíquo átono, é verdade. Então, até agora, tudo verdadeiro. A expressão agente no segundo quadrinho é o sujeito do verbo ir, que está conjugado na terceira pessoa do singular. Então, vamos lá. Quando ele diz assim, é para isso que a gente vai todo dia à escola? Sim, é verdade, é o sujeito do verbo ir. A gente vai, né? Terceira pessoa do singular, verdade. A expressão a gente, no segundo quadrinho, é o sujeito do verbo ir, que está conjugado na terceira pessoa do singular, verdade. Tudo verdadeiro. A palavra viesse é um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. A palavra viesse é um verbo conjugado no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Verdade. Então, lembrando que o pretérito imperfeito subjuntivo termina em SSE, né? Se eu viesse, se eu comprasse, se eu estudasse, certo? Então, tudo correto até agora. A palavra freguês recebe acento circunflexo, pois é uma oxítona terminada em E. Verdade também, terminada em S seguida de S. Todas verdadeiras, resposta letra A para a sexta questão. Considerando a gramática normativa da língua portuguesa, leia o texto abaixo para responder as questões de 7 a 9. Planos de saúde. A saúde dos usuários do SUS está na UTI e a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que controla o índice anual do aumento dos planos de saúde particulares, tem contribuído com o caos. Nos últimos 5 anos, os planos aumentaram 75%. Com o reajuste previsto de 2018, o acréscimo promete alcançar quase 100% em relação a 2013. Os usuários dos planos particulares os têm abandonado por falta de recursos. Houve erro de digitação aí, olha, na prova. Não é por falta, né? É por falta de recursos. E assim aumentam as filas do SUS. Quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Em que índices ela se baseia? Sétima questão. Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta. As perguntas feitas ao final do trecho funcionam como uma estratégia para chamar o leitor a refletir sobre o assunto tratado. Isso é verdade, né? Com certeza verdadeiro. Ao afirmar que o SUS está na UTI, o texto lança mão de uma comparação que nos faz pensar que o Sistema Único de Saúde precisa de cuidados intensivos. Também verdade, né? Vamos lá. C. O texto sugere que os aumentos autorizados pela ANS são responsáveis pelo aumento das filas no SUS. Verdade, e eu vou voltar para que vocês percebam isso. Olha, então ele diz lá, nos últimos 5 anos, os planos aumentaram 75%. Com o reajuste previsto em 2018, o acréscimo promete alcançar quase 100% em relação a 2013. Os usuários dos planos particulares os têm abandonado por falta de recursos e assim aumentam as filas do SUS. Quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Então é como se ele dissesse que a ANS, por falta de controle, né, faz com que haja aumento nos planos de saúde, né, e aumente também as filas no SUS, né, porque diz aí, o texto sugere que os aumentos autorizados pela ANS são responsáveis pelo aumento das filas do SUS, isto é, as pessoas não podem pagar mais planos de saúde, né? Então, claro, vai haver aumento das filas no SUS. Então vamos lá. Por defender o SUS, o autor do texto critica o posicionamento da ANS em incentivar o crescimento dos planos de saúde. Olha, com certeza é a letra D de dado, né?
E a letra E, há um abandono, lembrando que ele queria a resposta incorreta, né? Na letra D, ele não defende o SUS, né? Em nenhum momento. Tá aí, olha. Não há uma defesa, ele comenta sobre a questão. Letra E. Há um abandono de usuários dos planos de saúde particulares por estes apresentarem falta de recursos para arcar com os aumentos autorizados pela ANS. Olha, verdade também isso aí, certo? Então, resposta errada, letra D de dado. Então, marca aí. Oitava questão. De acordo com a leitura do texto, analisa as afirmativas abaixo. O texto pode ser considerado predominantemente expositivo argumentativo. Olha, sim, é um texto expositivo argumentativo, sim. Ele discute sobre uma questão, né? Então, com certeza, é expositivo argumentativo. 2. O primeiro período do texto é uma sequência narrativa devido à progressão temporal sugerida pelos tempos verbais empregados no trecho. Então, vamos lá. Voltando ao texto aqui, olha. A saúde dos usuários do SUS está na UTI e a ANS, que controla o índice anual do aumento dos planos de saúde particulares, tem contribuído com o caos. Olha, pessoal, eu não vejo aqui como ele coloca, né, uma sequência narrativa, não percebi isso, então considero errado o item 2. Item 3. As duas perguntas finais do texto, por se dirigirem diretamente ao leitor, utilizando verbos no imperativo, são consideradas sequências injuntivas. Deixa eu voltar para que a gente possa ver, né? Então, ele diz assim: quem controla a ANS nas autorizações dos aumentos? Em que índices ela se baseia? Olha, primeiro, que o verbo não está no imperativo. Segundo, que não há uma sequência injuntiva. Então está falso. O que a gente pode marcar é a letra A, isto é, apenas o item 1 está correto. Nona questão. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O sujeito da forma verbal tem contribuído é o termo índice anual. Olha, isso é verdade ou falso? Vamos ver aqui, né? Ele diz aqui, olha, no início, a saúde dos usuários do SUS está na UTI e a ANS, que controla o índice anual do aumento dos planos de saúde particulares, tem contribuído. Olha, falso, porque quem tem contribuído é a ANS, então está falso o primeiro item. A palavra em destaque no trecho, os usuários, os planos particulares os têm abandonado, é um pronome que retoma semanticamente o termo os usuários. Não, retoma planos particulares. Isto é, os usuários têm abandonado os planos particulares e esse os retoma planos particulares. Então está falso. No trecho, os usuários, os planos particulares os têm abandonado, o sujeito do verbo ter é a expressão planos particulares. Falso também. Na verdade, o sujeito é o usuários, né? Os usuários. O verbo aumentar no trecho aumentam as filas do SUS é classificado como transitivo direto? Não. Na verdade, o sujeito do verbo aumentar é as filas do SUS. As filas do SUS aumentam. Então, o verbo aumentar não traz nenhum complemento, ele é um verbo intransitivo. E, por último, então até agora nós temos as três primeiras. Então eu tenho aqui, olha, primeira falsa, segunda falsa, terceira falsa também, essa quarta está falsa também, certo? E a palavra em destaque no trecho, em que índices ela se baseia, é morfologicamente um pronome relativo. Olha, pessoal, não é pronome relativo, isso é um pronome interrogativo, utilizado para fazer pergunta. Então, pessoal, o primeiro estava falso. O segundo, também. O terceiro, também. O quarto, também falso. E o quinto, falso. Todos estão falsos. Isto é, não há nenhuma resposta correta para essa questão que deve ser anulada. Questão 9 deve ser anulada. Cuidado aí, pessoal. Então, entrar com recurso. 10ª questão. Em relação à concordância verbal e nominal,
assinale a alternativa correta. Os especialistas que virão amanhã aqui na empresa têm total autonomia para fazer as alterações necessárias no planejamento. Ele quer a correta, eu vou reler a 10ª questão. Os especialistas que virão amanhã aqui na empresa têm total autonomia para fazer as alterações necessárias no planejamento. O que é que faltou, pessoal? Acento circunflexo no verbo ter. Os especialistas têm com acento circunflexo, né? Então, errada a letra A. Letra B. Nenhum dos presentes na reunião foi notificado pela direção, o que lhes garante excelentes perspectivas profissionais. Olha, faltou o S de excelentes. Garante excelentes perspectivas profissionais. Certo? Vamos lá. A partir das próximas semanas, os alunos poderão vir sem uniforme à escola desde que tenha autorização do responsável. Não, ele falou de alunos, então se ele falou de alunos não é tenha, desde que os alunos tenham autorização do responsável. Então, falsa a letra C. Letra D. Aqui nessa escola, como comprovado nos últimos anos, todos os pais vêm às reuniões pedagógicas marcadas pela coordenação. Então, olha, vem corretíssimo, concordando com pais, concorda com pais, tudo certo aí na letra D, sem erro. Letra E, nessas eleições, seria bom que os candidatos que estão nos primeiros lugares das pesquisas participassem do debate. Participassem concordando com candidatos. Então, essa foi a prova de assistente do concurso da EBSER. Então foi isso, mais uma prova da EBSER resolvida e, claro, você viu que a questão de número 9 tem possibilidade de ser anulada. Na verdade, não há resposta, não há nenhuma resposta ali entre as alternativas que você pudesse marcar. Portanto, entre com recurso e se você não segue esse canal ainda, se inscreve aqui do lado, aperta o sininho para receber notificações e, claro, dá o teu like que é muito importante para esse canal. Então é isso, até a próxima!